Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Rumo aí à 12ª temporada, que começa, como eu já falei aqui, no dia 3 de fevereiro, né? Coisa boa, coisa bacana estar aqui mais uma vez. Recebo a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante. Temas muito interessantes, como todo Saúde em Foco a gente tem, mas hoje tem um foco na saúde, na beleza, na saúde e no envelhecer. Envelhecer com beleza e saúde. Por quê? Porque a gente tem visto gente aí, gente que está exagerando um pouquinho, né? E comprometendo até a própria vida. Eu falava ontem que uma paciente do Recife foi fazer uma harmonização no bumbum e foi pro necrotério. Tá morta, né? Até onde vai a questão da vaidade e até que ponto esse preço deve ser pago, né? Que vaidade é essa? Se a gente tem visto, inclusive, grandes celebridades mundo afora fazendo a desarmonização facial. É isso mesmo que você viu falar. Aliás, é um bom tema para a gente conversar depois, né, doutora? Sobre a desarmonização facial. Oxe, Pepsi, o que é isso? É o seguinte, o Pepsi fez um procedimento aqui, que ainda não, vou ter que estudar isso com a doutora Larissa, como é que vai ficar aqui o André Pepsi com a harmonização facial, bacana. Mas aí o André Pepsi se arrependeu e vai voltar atrás. Quantas e muitas celebridades têm feito isso? Fizeram, não gostaram do resultado ao longo do tempo e disseram, não, quer saber de uma coisa? Eu era melhor antes da harmonização facial. Mas também aquelas pessoas que rejuvenesceram, como o próprio nosso tema aqui diz hoje, envelhecer com beleza e saúde. Doutora Larissa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Que bom estar de volta, né, nesse novo ano. E assim, para falar de um tema que é muito importante, inclusive viralizou muito, né, a questão no final do ano, relacionado à atriz Demi Moore, Lindsay Lohan, e também uma matéria que saiu no Fantástico Frequente, acho que tem umas 2 semanas, justamente sobre essa desarmonização facial. Então, essa questão do procedimento estético, eu sou muito a favor, até porque eu sou dermatologista, então, assim, eu gosto muito dessa área. Mas a gente precisa ter cautela em relação aos procedimentos que a gente faz e entender que o processo de envelhecimento é um processo que é natural. Óbvio que a gente pode envelhecer com uma melhor qualidade da pele, com mais colágeno, com um cabelo mais bonito, mais saudável. Mas tudo isso precisa também estar associado à sua saúde. Uhum. É verdade. Inclusive, eu falava ontem com a doutora Laura, esteve aqui com a gente, aliás, na segunda-feira com a doutora Laura, sobre essas questões. Então, ela falava também ontem também com a doutora Alessandra Nogueira, que esteve aqui da Bicho de Patas. E claro que quem nunca conheceu uma pessoa que você via, a pessoa estava... Você memoriza a aparência da pessoa, né? De repente, você encontra a pessoa está com aquele bicão, né? Você diz assim... Você fica calado, você não vai dizer nada. Quando é da sua família, você ainda diz, né? Eu já disse para alguns da minha família, rapaz, isso aí não ficou bom não, viu? Mas, né? Não, mas é porque fica inchado assim mesmo, depois fica normal. Digo, então tá bom. Mas, a gente percebe que... E tem pessoas, doutora, que a gente diz assim, nossa, essa menina era tão bonita, naturalmente, ela já era bonita. Uhum. Vou dar um exemplo, vou pedir o Marcão aí, hoje eu apanho. Que pega uma foto aí da Angelina Jolie. Os lábios mais bonitos do universo, na minha opinião, né? Ela tem os lábios perfeitos, lindos, né? Um contorno bem feito e tal. Eu não talvez até ela tenha feito e eu não saiba. Ela nem me ligou para perguntar se podia fazer ou não. Mas, doutora, na minha cabeça não cabe nenhum tipo de harmonização ali que venha a aumentar os lábios da Angelina Jolie. Ela pode fazer outra harmonização em outros locais do rosto, da face.
Mas nos lábios não. Porque não é, na minha opinião, não é necessário. E aí, quantas, né? E quantas pessoas fizeram e não ficou um resultado bacana. E você olha para a pessoa e diz assim, poxa, ficou completamente uma pessoa emplastificada ali. Como é que eu posso dizer? Artificial. Artificial, isso. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes elas querem algo que na verdade não cabe à sua, ao seu rosto. Então, por exemplo, às vezes a pessoa já tem um lábio bonito, já tem um lábio volumoso, e aí ela quer mais. Ou às vezes é um lábio muito fino e ela quer colocar muito preenchedor de uma só vez. E o próprio lábio ele não aguenta, tá? Então tem aquele extravasamento do preenchedor para outras regiões, que é quando vai fazendo aquele bico de pato. Que aí o preenchedor ele vem até a região que não é só o lábio mesmo, só a mucosa. Uhum. Então, assim, é importante a gente saber que o lábio, ele envelhece. Então, a gente envelhece como um todo, o lábio também envelhece. Com o envelhecimento do lábio, o que é que acontece? O lábio, ele vai ficando mais fino, vai ficando mais enrugado, e essa pele ao redor do lábio, que é o que a gente chama de código de barras, vai surgindo, que são aquelas marquinhas mesmo no lábio. Uhum. Isso é um processo natural de envelhecimento. Então, por exemplo, a Angelina Jolie, ela já tem o lábio bem carnudo. E aí, se você vê, às vezes, tem fotos dela, ela adolescente, assim, que ela começou a carreira de atriz, ela já tinha esse lábio carnudo. Quando ela foi envelhecendo, então, pode ser que esse lábio ele vá afinando. E aí, ela pode fazer, sim, alguns procedimentos para tentar melhorar, para tentar manter essa característica dela, mas não de uma forma exagerada, porque ela já tem bastante lábio. Uhum. Entendeu? Então, assim, com o envelhecimento, porque o que é que eu entendo como um procedimento bem feito? É você evidenciar a sua beleza e não você se transformar em outra pessoa. Uhum. Mas você evidenciar aquilo que já é bonito. E óbvio que se precisa de um retoque ali outro, por exemplo, tem uma olheira que é mais profunda, a gente vai ali e corrige. Tem o nariz que a ponta é mais caidinha, corrige também, mas sem tirar a sua naturalidade. Uhum. Perfeito. Doutora, procedimentos estéticos realizados com segurança, você que está ouvindo a gente aqui agora, quais são os procedimentos estéticos que são mais indicados, doutora, para quem deseja suavizar linhas de expressão sem exageros? Pronto, André. Então, assim, quando a gente fala em linhas de expressão, a gente precisa dividir em dois tipos, que são as rugas dinâmicas, que é aquela ruga que só aparece quando a gente faz um movimento do rosto. É porque meu botox está em dia, não vai dar muito bem para exemplificar. Mas, por exemplo, quando a gente enruga a testa, quando faz uma cara de bravo, e aí você não tem a linha marcada, mas ela aparece quando você faz a expressão facial. Uhum. Nesse caso, o mais indicado é o botox, que é a toxina botulínica. Uhum. E aí existe muito a questão da gente falar do botox preventivo. O botox preventivo é justamente isso, você fazer o botox antes que essas rugas fiquem marcadas. Uhum. Que é o caso das rugas estáticas, que é quando aquela linha já está marcada na pele, mesmo sem você fazer nenhuma expressão facial. Aí, nesse caso, é importante também fazer o botox para a gente poder paralisar aquela musculatura da pele, mas associado a outros procedimentos. Por quê? Porque só o botox não vai tirar aquela linha que já está marcada. Então, às vezes, você pode precisar de preenchimento, estímulo de colágeno, e aí vai depender também da região que essa linha está marcada, o quanto ela está marcada, e também se está incomodando o paciente ou não. Uhum. Eu vou pedir ao Marcão para colocar uma imagem aí da chiquíssima Cíntia Chagas, né? Na minha opinião também é uma mulher lindíssima, mas ela fez uma afirmação, inclusive eu a sigo no Instagram, acho muito legal as sacadas que ela tem, aquelas ela não tem nem direta, ela tem direta mesmo, ela vai na veia. Tem uma foto dela aqui, Marcão, eu vou mandar ela para você, que ela tá linda aqui, vou mandar aqui para você, que é o seguinte, ela diz, ela tem 41 anos de idade, a Cíntia Chagas tem 41 anos de idade, pasmem os senhores, mas é a idade dela, mas ela diz que ela começou o Botox com 30, exatamente para fazer a questão da prevenção, né? Então, tipo, ela não é nenhuma menininha, mas ela também não é nenhuma velha, pô. Ela tem 41 anos de idade. Eu tenho 50, vou fazer 54. Então, tipo, é uma pessoa que sabia onde queria chegar, fez um planejamento, porque com certeza, doutora, ela, a Cíntia,
ela tem o seu protocolo de renovação. Isso. E aí vem a questão. A pessoa que começa como ela, aos 30 anos, a cada quanto tempo ela vai precisar fazer essas manutenções? Porque as rugas vão aparecer ao longo dos anos. Isso, André. Então, assim, é muito importante a gente entender, porque às vezes tem algumas pessoas que chegam no consultório já com algum envelhecimento ali na pele, com flacidez, com manchas, com rugas, com perda da estruturação da face. E às vezes ela quer melhorar assim, do dia para a noite, de uma forma muito rápida. Então a gente tem que entender que o envelhecimento ele vai acontecendo ao longo dos anos, ao longo da vida. Então, quanto antes você começar a tratar, melhor. Porque você vai fazendo justamente esses tratamentos preventivos. E quando for surgindo uma coisa ou outra que precise corrigir realmente, a gente vai lá e corrige, tá? E aí, quando a gente fala assim dessa questão, quando você já tem um envelhecimento já bem estabelecido, com várias queixas, então a gente precisa fazer esse planejamento de tudo o que está acontecendo, porque às vezes não é só a ruga. Então, tem flacidez, então a gente precisa estimular colágeno, a gente precisa fazer reestruturação, precisa fazer melhora da qualidade da pele, precisa fazer o tratamento das rugas. Então, quando a gente fala em tempo, aí vai variar muito de pessoa para pessoa. O tanto que ela tem de envelhecimento, se ela já tem flacidez ou não, se ela precisa preencher ou não. Então, assim, o Botox normalmente a gente faz no intervalo de 4 a 6 meses. E aí, o que é importante saber? Porque às vezes as pessoas acham assim, doutora, então o meu Botox ele vai durar 4 meses e vai sair. Então, não é assim, né? Que você dura 4 meses, você foi dormir e acordou com a musculatura movimentando. Então, normalmente a gente aplica o Botox, vamos supor que a gente aplicou o Botox hoje. Com 15 dias é o efeito máximo desse Botox. Então, é quando você vai conseguir fazer uma reavaliação para ver se vai precisar de algum pontinho de retoque ou não. A partir desse momento, esse efeito máximo, ele dura em média uns 2 meses. E a partir desses 2 meses, você vai voltando a mexer a sua musculatura de uma forma gradativa. Você não acorda já com a mesma movimentação que você tinha antes. Você vai voltando a mexer gradativamente até ele sair por completo. E aí, esse sair por completo é que vai durar de 4 a 6 meses. Tá. Um abraço aqui a Verônica Caetano, minha cunhada que estava assistindo a gente aqui pelo NN Play. Muito obrigado, Verinha, pela audiência. Doutora, como garantir segurança e eficácia dos procedimentos estéticos realizados em clínicas? Por que eu estou perguntando isso? Diga para mim. Que é assim, por que a gente tem falado sobre isso? Porque eu acho que está faltando regulamentação no Brasil. Na semana passada eu conversava com ela é uma fisioterapeuta, aliás, ela é biomédica, fisioterapeuta não, ela é biomédica, tem formação em dermatologia, esqueci, estética, né? E tudo, e tem um monte de cursos nessa área aí e é biomédica. E ela estava falando comigo, ela estava dizendo assim, André, eu acredito que dentro do meu segmento, eu sou uma das poucas que tem essas formações aqui na cidade. Mas eu sou contra ela falando para mim que isso seja feito indiscriminadamente. Sabe? Não concordo que isso seja feito indiscriminadamente. Eu conheço pessoas que fazem um curso no final de semana e na segunda-feira tá fazendo procedimento estético no rosto dos outros. Eu não consigo entender como, eu digo, falta de fiscalização, falta de punição para quem faz, né? As pessoas podem estar perguntando, eita, esse procedimento dessa mulher no Recife, 46 anos de idade, viu, gente? Foi fazer uma harmonização no bumbum, morreu. Um detalhe, quem fez foi um médico, tá? Não foi nenhum charlatão, nada não. Foi um médico que fez a tal da harmonização do bumbum. Inclusive o médico vai responder por isso. Tem um óbito. O que é que houve ali? No mínimo vão investigar, a polícia vai investigar o que foi que aconteceu ali para que a paciente de 46 anos venha a óbito. Então, doutora, como garantir a segurança e a eficácia dos procedimentos estéticos realizados em clínicas? André, eu acho que o principal é você ter um profissional que tenha uma boa formação. Então, assim, quando você faz um procedimento, você tem que saber tratar a complicação associada àquele procedimento. Porque todo procedimento, ele pode ter complicações. Não necessariamente é um erro técnico. Então, às vezes você faz a técnica correta,
Mas às vezes o paciente ele tem uma variação anatômica e aí pode ter uma complicação. Mas aí você precisa ser capaz de resolver a complicação. Porque se você fez, você tem que saber resolver se alguma coisa der errado. Tá? Então, acho que o principal é isso. Você procurar realmente qual é a formação desse profissional. Se ele realmente tem toda aquela formação que ele diz ter. É importante também você tentar se identificar com o estilo. Porque, por exemplo, tem pessoas que gostam de um estilo de harmonização facial que muda muito o rosto, que fica exagerado. Tem pessoas que gostam desse estilo e tem profissionais que gostam de fazer esse estilo de procedimento. Mas tem pessoas que gostam de um estilo mais natural e tem profissionais que gostam de fazer esse estilo mais natural. Então, você procurar um profissional que casa com aquilo que você quer também. E saber também os produtos que estão sendo utilizados. Porque, por exemplo, teve o caso daquela mulher do lábio, que ela fez o preenchimento labial e ela começou a ter complicações. E quando ela fez o exame de imagem, ela descobriu que tinha PMMA, que foi até um assunto que a gente já falou aqui. Sim. E ela achava que tinha sido feito ácido hialurônico. Então, você também ter um profissional de confiança que vai usar o produto certo. Porque você fazer um preenchimento que você acha que é ácido hialurônico e você descobre depois que é um PMMA e você tem que fazer uma cirurgia mutilante para poder tirar aquele produto, então, assim, eu não acho que é ético. A não ser que, assim, eu quero colocar PMMA, porque tem pessoas que querem, ainda existe, e mesmo com todos os casos de morte, todos os casos de complicação, tem pessoas que querem. Se você quer, então você está assumindo o risco também. Mas se você acha que foi um produto e foi aplicado outro, aí é completamente diferente. Sim. Então, eu acho que é casar justamente isso, assim. Você tentar buscar um profissional que tenha uma boa formação associado a uma pessoa que tenha essa questão de parecer com o que você quer para você também. Doutora, os bioestimuladores de colágeno realmente eles promovem um rejuvenescimento duradouro? Sim, André. A questão do bioestimulador de colágeno, então assim, a partir dos 25 anos, a gente perde mais ou menos 1% nessa produção de colágeno natural por ano. E a partir da menopausa, quando você entra na menopausa, nos primeiros 5 anos da menopausa, você perde mais de 30% até 50% dessa produção de colágeno. Então, por isso que a gente fala assim, faça o seu banco de colágeno, estimule colágeno. Porque você aplica um produto que vai estimular as suas células a produzir mais colágeno. Então, você vai ter uma pele mais espessa, porque tem mais colágeno, com mais efeito lifting, com a qualidade da pele em relação a brilho, viço. E se você tem uma regularidade de aplicação desse bioestimulador de colágeno, você vai tendo um efeito duradouro. Porque assim que a gente aplica o bioestimulador, ele começa a agir a partir de uns 15 dias, as células começam a produzir colágeno a partir de uns 15 dias. Esse efeito ele vai ser visível a partir de 45 a 60 dias. E a duração desse estímulo de colágeno, desse colágeno que foi produzido, ele vai durar de 12 a 18 meses. Mas você continua perdendo o seu colágeno natural. Então, com o tempo, pelo menos uma vez por ano, você tem que ir refazendo esse estímulo para você ir tendo essa melhora de forma duradoura. E também a gente precisa avaliar o seu grau de flacidez. Porque se você tem ali 25, 30 anos, o seu grau de flacidez é 1. Quando você começa a envelhecer mais, você tem mais flacidez. Você perdeu muito peso, então você vai ter uma flacidez acentuada. Então, tudo isso tem que ser avaliado de forma dinâmica, porque a gente envelhece também de forma dinâmica. Então, hoje a gente está de uma forma, amanhã eu perco 10 quilos em 2 meses, né? Porque agora tem todos esses medicamentos para emagrecer, então eu perco 10 quilos em 2 meses. Óbvio que a minha pele não vai ficar a mesma coisa. Então, você vai precisar estimular colágeno de uma forma mais intensa, num período mais curto, mas aí depois entra nessa fase de manutenção. Mas estímulo de colágeno eu indico pelo menos uma vez por ano. Tá.
Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Um abraço aqui ao Ronaldo, técnico de relógio, que está assistindo a gente também aqui pelo nosso canal no YouTube NN Play. Você pode mandar suas perguntas para cá através do 996398389, nosso WhatsApp. O tema é envelhecer com beleza e saúde. Que linha tênue é essa, né? Porque quem vai envelhecer, nós estamos envelhecendo todos os dias. A criancinha que nasceu hoje, amanhã ela já está envelhecendo, né? Bom eu lembro do filme daquele filme chamado A História de Benjamin Button, né? Ele nasce velhinho e vai rejuvenescendo, vai ficando mais jovem, né? Mas não é assim. A vida não é ficção. E estamos todos nós envelhecendo. Lógico que a gente tem que ter qualidade de vida. Como envelhecer com qualidade de vida, né? E como envelhecer com beleza e saúde. Que todo mundo hoje quer envelhecer com beleza e saúde, com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Coloca sua boca no trombone para cá pelo 996398389, que ela responde aí no ato, tá bom? A gente volta já depois do intervalo. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Muito bem, o assunto é envelhecer com beleza e saúde. Estou falando aqui com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista da Climag. Um abraço aqui para Paula Costa, que está aqui também. Muito obrigado pela audiência. Doutora, quais são os riscos mais comuns em procedimentos estéticos mal realizados e como evitá-los? Pronto, então assim, os mais comuns, então a gente pensando em, vamos pensar assim, no Botox. Então o Botox, o risco mais comum é ficar uma assimetria, tá? Então ficar realmente um lado diferente do outro. Ou então o que a gente chama de pitose palpebral. Então dependendo do local que você faz a aplicação, você pode pegar uma regiãozinha que aí a sua pálpebra, o seu músculo da pálpebra pega nele. E aí você não consegue elevar muito bem esse músculo e você fica assim com essa pálpebra caidinha. Então, dos riscos do Botox, esses são os principais. E aí, quando a gente vai falar de procedimentos injetáveis, então, a principal complicação, que na verdade não é bem uma complicação, é meio inerente ao procedimento, que às vezes é um edema, então um inchaço ali no início, tá?
Então, é normal, principalmente quando a gente faz preenchimento labial, que era algo que a gente estava falando. Então, como o lábio é mucosa, então o lábio normalmente ele tende a inchar bastante no início, e aí depois tem uma regressão desse edema, tá? Desse inchaço. E o pior de todos, que aí, na verdade, vai ser a necrose. Então, se você coloca ali o preenchimento, o bioestimulador, numa região de vaso, então você interrompe o fluxo ali daquele vaso. Interrompendo o fluxo, você não oxigena o tecido. E aí você pode ter uma necrose, tá? Então, necrose da pele. E aí, é possível fazer uma reversão? Sim. Normalmente tem uns sinais iniciais de que está tendo essa oclusão do vaso. E aí você consegue, com a hialuronidase, que é a enzima que degrada o ácido hialurônico, você consegue aplicar naquela região e você reverte o processo. Se às vezes você não tem esse acompanhamento com o paciente, ele já aparece com a necrose, então o tratamento vai ser bem mais complicado, porque você já teve morte ali do tecido. Mas as complicações principais seriam essas. E assim, a gente tem que pensar também que infecção. Então, se você não tem uma limpeza adequada dessa pele, se você não usa um produto estéril, então você pode levar bactérias ali para aquela região e até fungo também, e você ter uma infecção no local. Inclusive, no grupo de dermatologia do estado, às vezes a gente fica falando sobre esses assuntos, e apareceu um caso recente, mas eu acho que na verdade nem foi aqui em Alagoas, a gente só estava discutindo sobre isso, de uma infecção na pele, na região do abdômen, por aplicação de enzima lipolítica. Então, aquela enzima que degrada a gordura. E aí, provavelmente não teve uma higienização adequada ali daquela pele, nem também o uso de material realmente estéril para realizar o procedimento. E aí, teve inoculação ali de micobactérias. Então, você tem um processo ali que é bem complicado de tratar. Você tem que fazer biópsia, coletar, fazer cultura daquele fungo, daquela micobactéria, para você identificar qual é o medicamento que é sensível para poder fazer esse tratamento. Então, basicamente, essas complicações seriam as mais graves, né? As principais. Doutora, no ano passado nós falamos aqui de um procedimento que um empresário em São Paulo fez, eu esqueci até o nome do procedimento. O fenol? Isso. O peeling. Peeling de fenol. Né? Eu vou lembrar esse caso aqui, pedir o Marco Aurélio para ele recuperar essa manchete. Um empresário foi com o seu namorado, o marido, fazer esse procedimento numa clínica. Um detalhe, era uma clínica de estética e a esteticista dona da clínica tinha feito o curso pela internet. Ela não tinha habilitação, a clínica foi fechada, o paciente entrou em óbito lá mesmo, sem nenhum tipo de socorro, sem nenhum tipo de vanguarda para socorrê-lo, para ver como poderia reverter aquela situação. Um procedimento que, inclusive, nós falamos aqui nos bastidores, é um procedimento que, quando feito por um profissional dermatologista, é um procedimento que deve ser monitorado, todo esquematizado. A clínica tem que ter socorro, tem que ter toda a retaguarda para fazer a ressuscitação daquele paciente, prestar o socorro àquele paciente, né? No caso do peeling de fenol. Esqueci o nome dele, o Marco Aurélio vai recuperar aí pra gente. Mas por que eu estou perguntando isso, doutora? Porque, por exemplo, como avaliar se uma clínica ou profissional é confiável antes de realizar qualquer procedimento? André, na verdade, isso deveria ser feito pelos órgãos regulatórios, né? Então, assim, o fenol, ele é um produto que ele só deveria ser vendido com prescrição médica. E aí eu lembro que na época teve investigação em relação a essa profissional e ela não era profissional da saúde, não era médico, então, na verdade, ela nem deveria ter fenol na clínica dela, porque ela não poderia nem comprar. E aí, o principal são os órgãos regulatórios, que deveriam avaliar isso. E aí, segundo, é justamente a questão de você avaliar o profissional. Então, assim, você pesquisar bem, vou fazer um peeling de fenol, eu quero fazer um peeling de fenol. Quem é o profissional que é capacitado para fazer esse peeling de fenol? É um médico e precisa ter todo um processo de monitorização desse profissional. Então, você pesquisar,
médicos, vai no site do CFM, procura se aquele profissional realmente é médico, se ele tem um registro de especialidade. A partir desse momento, você pode entrar em contato com a clínica e aí você vai tirar suas dúvidas, perguntar se tem realmente todo o aparato, como é feito o procedimento, para você se sentir mais seguro de fazer. Então, o principal é justamente você tentar ver justamente essas credenciais do profissional. O Marco Aurélio vai colocar a imagem aí, nós recuperamos aqui. Henrique Chagas ficou com ferimentos no rosto após peeling de fenol, tá? Olha aqui, doutora, só para vocês terem ideia, viu, gente? O que é você não procurar ajuda de um profissional habilitado, tá? O laudo do Instituto Médico Legal concluiu que o empresário Henrique Chagas morreu devido a um, entre aspas, edema agudo de pulmão, um inchaço. O pulmão dele inchou, ao inalar fenol durante a realização de um peeling em uma clínica na cidade de São Paulo, tá certo? O fenol foi encontrado em fragmentos da pele e tecido da vítima. Ele morreu após uma parada cardiorrespiratória. O caso segue sob investigação do 27º Distrito Policial de Campo Belo, em São Paulo, que realiza diligências para esclarecer os fatos. Tá bom? Vai aparecer aí na sua tela a imagem, o rosto do cara todo. Parece que pegaram ele, arranharam o rosto dele no asfalto. E assim, André, é importante saber que a técnica que essa profissional usou não é a técnica correta, tá? Então assim, o fenol, ele realmente é cardiotóxico, ele é nefrotóxico, hepatotóxico, então ele pode sim dar toxicidade no coração e ter uma parada cardiorrespiratória, fígado e rim também, mas isso é exceção da exceção. Olha aí, doutora. E aí, quando você vai avaliar, você vê que ele tá com o rosto todo cortado e o fenol, ele não pode ser aplicado em pele lesionada, só pode ser aplicado em pele íntegra. Então, ela primeiro lesionou a pele dele e depois aplicou o fenol. Então, ele teve uma absorção muito maior do que era para realmente ter absorvido ali pela pele. Por isso que ele acabou tendo a parada cardiorrespiratória e o edema agudo de pulmão. Então, não foi só pela inalação, foi realmente por essa absorção aí exagerada. Porque se o paciente, ele marcou um fenol, ele chega na clínica, ele tem um arranhão na pele, é remarcado. Porque não pode ser aplicado em pele que não está íntegra. Doutora, finalmente, assim, existe uma idade mínima ou máxima para iniciar tratamentos estéticos? André, essa questão da idade é muito relativo. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte. Vamos supor que tem uma paciente jovem que começou a ter uma acne, ela já está ali com bastante cicatriz de acne, ela tem 16, 17, 18 anos. Eu não vou falar para essa paciente esperar até 25, 30, porque vai piorar essa qualidade da pele dela. Então, a gente vai iniciar esses tratamentos estéticos mais jovem, sendo que não é um tratamento estético qualquer. A gente vai tratar ali a queixa específica, porque a cicatriz de acne, ela é uma lesão ali na pele que traz muito prejuízo para a autoestima de quem tem. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem ruguinhas na pele, quer melhorar a questão da expressão facial. Então, eu comecei a fazer com 26. E aí você tinha falado, né? A Cíntia Chagas começou com 30. Então, não tem uma idade específica. O ideal é começar antes que as rugas estejam marcadas. Mas aí tem gente que começa com 20, tem gente que começa com 26, com 30, 35. Mas quando a gente fala em preenchimento, preenchimento também não vai ter uma idade específica. Então, vamos supor que é uma pessoa que tem ali 18 anos e tem uma olheira já bem profunda por uma característica estrutural do próprio crânio dessa pessoa. Então, ela pode sim fazer ali o preenchimento da olheira, tá? Então, normalmente, o que eu indico, se é paciente mais jovem, então ali 16 anos, então vai muito também da questão dos pais, né, de liberar. Sim. Mas a partir dos 18, você tendo indicação, então já é uma idade que a gente já pode começar a fazer, dependendo realmente da necessidade da pessoa. E quando a gente fala em estímulo de colágeno,
a partir ali dos 25 a 30 anos, porque a gente tem essa queda ali na produção natural de colágeno. E o Botox, que é a toxina botulínica, aí vai ser realmente muito associado a essa questão do incômodo estético da pessoa e dela ainda não ter as ruguinhas estáticas. Então, a partir ali também dos 24, 25, já é algo a se pensar. Doutora, quais são os principais mitos relacionados ao envelhecimento da pele? Porque aí é lógico, a gente envelhecendo, a gente vai perceber logo esses sinais. A nossa pele vai ficar mais áspera, pode ficar mais seca, pode ficar mais com aqueles quadradinhos. A gente falava uma vez sobre a questão do uso do hidratante. Muitas pessoas negligenciam isso, mas no futuro a gente vai perceber. E nós aqui no Nordeste, né, temos um sol causticante. É o ano praticamente inteiro, né? A gente percebe, aliás, a gente não percebe, né? Eu levo pouco sol, eu tomo pouco sol. Tá bom, mas aí nós temos o mototaxista, nós temos o homem do campo aqui na nossa cidade, nós temos os garis, as margaridas que trabalham nas ruas, policiais, né, ambulantes. Nós temos muita gente que trabalha exposta ao sol por necessidade, né? Porque acha bonitinho. Isso. E às vezes nem se toca, diz, não, eu tô debaixo da sombrinha ali e tá tudo certo. Mas a gente já aprendeu aqui também com você que mesmo que a gente não esteja na luz direta, mas existe uma luz indireta que ela tá afetando a nossa pele. Os raios UVA e UVB, eles também são responsáveis por esse envelhecimento. Então, quais são os principais mitos relacionados ao envelhecimento da pele? Certo, André. Então, assim, eu vou aproveitar isso que você falou também para falar algo antes, que é justamente a gente avaliar que o processo de envelhecimento, ele não acontece igual para todo mundo. Então, assim, vamos supor que existem gêmeos, mas os gêmeos, eles têm um estilo de vida completamente diferente. E aí, um tem uma vida mais saudável, usa protetor solar, faz procedimentos regularmente, a qualidade da pele dele vai ser completamente diferente do que outro que toma sol sem protetor, fuma, não faz exercício, não se alimenta bem, ingere muito álcool. Então, assim, o envelhecimento, ele é natural, todo mundo vai envelhecer, mas o estilo de vida, ele pode acelerar esse processo de envelhecimento. Então, é muito importante também a gente saber isso. E assim, em relação a mitos, existem muitos mitos relacionados também aos procedimentos relacionados ao envelhecimento. Então, assim, algumas pessoas falam, eu não aplico Botox porque as pessoas falam que quando sai, fica pior do que antes. Então, na verdade, não. Quando sai, o seu músculo volta a contrair. O que acontece é que quando você vai envelhecendo, o seu músculo ele vai ficando mais flácido, a sua pele vai ficando mais flácida, e não pelo Botox que você vinha aplicando, mas pelo processo natural de perda de colágeno e de envelhecimento dessa pele. E também, um mito assim também que existe bastante é justamente em relação à questão da questão assim do sol. Então, assim, as pessoas às vezes pensam, não, mas o sol, ele causa envelhecimento da pele, mas ele é necessário para conversão de vitamina D, para a saúde da pele. Então, o sol no horário saudável, ele faz bem para a pele, ele não vai ser tão prejudicial. Então, não, assim, o sol, a gente tem que avaliar justamente aquele índice UV, que a gente já falou aqui uma vez, que existe até aplicativo no celular que a gente consegue avaliar. Sim. Então, o índice ultravioleta acima de 3, tem que passar protetor solar, mesmo se tiver nublado, tá? E o sol, ele não causa só a manchinha da pele, a ruga, tem a questão do câncer de pele, que aí é o pior dos diagnósticos, né? Quando a gente fala em dermatologia. Então, esses, assim, são assuntos que normalmente estão bem em pauta, as pessoas sempre falam. E tem mais algum mito aí que você lembrou? Eu quero mandar um abraço aqui, antes de perguntar para você o mito, para a Júlia Marcela Lima de Jesus. Ela diz assim, boa tarde, André. Melhor programa das Alagoas. Falo aqui de Gararu. Gararu é Sergipe, né?
Manda um alô pro meu pai Marcelo, lá na fazenda São Vicente, povoado Tijuco, Gararu. Ele não perde um só programa. Muito obrigado, então, o pai da Júlia Marcela aí, o seu Marcelo, muito obrigado, viu, pela audiência de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês aí. E seu Marcelo, se proteja, viu, tá no sítio aí, tem que se proteger aí com o chapéu, com aquele sombreiro, com camisa de manga comprida, protetor solar, né? Porque a gente sabe que aqui no Nordeste o negócio é pesado, né? A gente só tem dois climas aqui, é o quente e abafado, né? Como a gente fala aqui. Doutor, eu queria... a minha dúvida em relação ao mito é o seguinte. É o que a gente sente ali na Barra de São Miguel, é o que a gente sente em Milagres, é o que a gente sente na Pajuçara, na Ponta Verde, que é essa brisa que nós temos aqui em Alagoas. Essa brisa, ela é muito maldosa, gente. Você tá ali na praia e diz, não precisa não colocar protetor. Tá tão fresquinho, tá um vento tão bonzinho. E aí, doutora, você falou aqui, e nós aprendemos, que o sol, a incidência de sol em nós, seres humanos, é como se fosse uma poupança. Ele vai acumulando ao longo da nossa vida. O sol que nós levamos quando tínhamos 10, 15, 20 anos, ele está se manifestando agora. Esses resultados, eles são agora, né? Para as pessoas que, como o seu Marcelo agora, que está na sua fazenda lá, está no seu sítio lá, né? Na fazenda São Vicente, e tantos outros profissionais aí da agricultura, o agro sustenta esse país, o agro é forte, o agro é o que traz a comida para nossa mesa, é o que na realidade manda para fora muita coisa. Sim. E esse povo merece aplausos, assim, a todos os nossos agricultores e agricultoras aqui, o povo que traz a riqueza realmente para esse país. Estou falando de dinheiro não, estou falando de alimentação. O arroz e o feijão que você come, alguém plantou, alguém colheu, alguém sacou, né? Então, como é que a gente pode ter um envelhecimento bacana, mas se na realidade a gente precisava, no caso desses profissionais, os garis, as margaridas, né? Como é que a gente faz para retardar um pouco mais, para ter um pouquinho de qualidade de vida, envelhecer com beleza e saúde, tendo, entre aspas, obrigações a cumprir que nos impõem a essa obrigação de estar expostos aí ao sol, mesmo que seja uma parte do dia. André, então assim, além do cuidado com a pele em si, então assim, teve exposição solar quando era mais jovem, mas é como você disse, o sol é uma poupança, né? Ele vai se acumulando ali nas nossas células, esse dano do sol. Então, a partir do momento que você tem essa consciência e você começa a usar o protetor solar de forma adequada, você já consegue melhorar essa qualidade da pele, porque você dá uma estacionada, por exemplo, nesse dano que você vai causando. E o próprio protetor solar, ele também melhora essa qualidade da pele em relação à hidratação, viço, luminosidade. Então, você hidratar a sua pele, evitar algumas coisas assim do dia a dia. Então, banho muito quente, exposição solar direta. Então, se você pode ficar ali numa sombra, se você pode usar um chapéu, uma manga comprida. Então, isso você já consegue com atitudes normais do dia a dia. Além disso, existe o que a gente chama de MEV, que são mudanças no estilo de vida, que usa muito na área da nutrição, endócrino, cardio, mas isso vai para todos os âmbitos da área da saúde. Então, fumar é um dos piores hábitos quando você fala não só em saúde cardiovascular, mas também saúde da pele. Quem fuma tem um envelhecimento acelerado, degrada mais colágeno. Então, você pode ver, uma pessoa às vezes tem a mesma idade, às vezes tem até a mesma exposição solar, mas um fumante, ele tem a pele mais envelhecida do que quem não fuma. Sim. Então, parar o hábito de fumar, e não só o cigarro propriamente dito, mas quando a gente vê hoje, tem muitos jovens que usam vape. Sim. Esses cigarros eletrônicos. Então, eles também causam dano, quando você pensa a longo prazo, tá? Então, fumar, cessar o tabagismo, bebida alcoólica, você usar mais em períodos mais recreativos, não ser algo que você ingere bebida alcoólica todos os dias. Beber com moderação. Com moderação. Alimentação, que é importante a gente saber. Era algo que eu estava até conversando esses dias com minha irmã, Micaela, a gente falando sobre a questão do açúcar.
Então, existe um processo na nossa célula que se chama glicação, que é a ligação do açúcar nas nossas células. Isso promove um envelhecimento também mais acelerado. Então, você tem uma alimentação saudável, com menos açúcar, menos carboidrato refinado, você também consegue melhorar a qualidade da sua pele. Então, às vezes, mesmo assim, sem você fazer procedimentos, às vezes você não tem condições ali no momento, está se organizando para fazer, mas com mudanças no seu estilo de vida, você tem um cuidado adequado com a qualidade da sua pele, você já consegue envelhecer de uma forma mais saudável e com a pele melhor. Tá certo. Conversei com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, atende aqui na Climag, fica na rua Fernandes Lima 434, no centro da cidade. Você quer envelhecer com beleza e saúde, então você pode marcar através do WhatsApp aqui, pelo 82 para quem está fora, como aqui a nossa querida Júlia, Marcela e o seu pai, seu Marcelo, né, que estão aqui em Gararu, pode marcar aqui através do DDD 82 99835 2191. Siga-nos nas redes sociais, @Climag com 2 N's, _, tá aí na tela. O endereço você pode seguir no Instagram, @Climag, Mag com 2 L's, _ DDD 82 para quem está em Arapiraca, e para quem está fora do estado não precisa, né? Aliás, para quem está fora do estado precisa do 82, para quem está em Arapiraca não precisa. 99835 2191. Você pode marcar pelo WhatsApp. Eu quero envelhecer com saúde, com beleza, sim, né? Então faça com um profissional habilitado que sabe o que está fazendo e vai orientar você como você vai envelhecer da forma mais natural possível, né? Eu acompanho sempre as postagens que a doutora Larissa faz e eu basicamente eu vou por essa linha aí também. Se eu fosse fazer, no dia que eu for fazer um procedimento estético, não vou fazer nada que vá descaracterizar aquilo que eu sou, né? Claro, eu tenho rugas, eu tenho linhas de expressões aqui, eu quero tirar essas rugas, eu quero tirar essas linhas de expressões, mas eu não quero me deformar por causa disso, não. Eu quero ficar natural, eu quero que as pessoas olhem pra mim e assim, pô, ele tá bonito do mesmo jeito com 60 anos, mas nem parece que ele tá com 60, né? Então é mais ou menos isso que é a ideia que a gente quer passar. Amanhã eu vou conversar com a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética e o tema é muito bacana, gente. Por que preciso extrair um dente para colocar aparelho dentário? Aparelho ortodôntico, né? Muitas vezes é necessário você extrair um siso, 2 ou até mais para colocar um aparelho ortodôntico. Por que isso? Né? Então amanhã a doutora Evelyn vai responder isso pra gente. Marco Aurélio, obrigado pelas imagens e pelo som. Você acompanha a gente aqui pelas redes sociais, @Saúde em Foco com André Peps no Instagram. Segue a gente aí. Estamos também no YouTube com o mesmo canal. Tem o NN Play e tem o canal Saúde em Foco com André Peps. Logo mais à tarde vão estar os cortes das entrevistas de ontem no YouTube e também no Instagram. E também estamos no Spotify. Você pode ouvir essa entrevista logo mais no final da tarde no Spotify, sem os intervalos comerciais. Então, estamos também no TikTok. Você vai lá no TikTok, entra lá, Saúde em Foco com André Peps, tem os cortes também. Ou seja, estamos em todas as plataformas digitais. Você vai perder as entrevistas se quiser, porque espaço é o que a gente mais tem aqui, tá bom? Obrigado pela audiência, pela paciência. Fiquem todos com Deus. A gente vai com ele e até amanhã, se ele permitir. Boa tarde. Tchau.